Claro, vamos lá. Esse período do Brasil é bem interessante e cheio de transformações. Então, saindo do final do governo Vargas, que terminou em 1945, o Brasil entrou numa fase chamada de Quarta República, ou Segunda República. A gente teve uma sequência de presidentes civis eleitos, começando pelo Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951. Depois dele veio o próprio Getúlio Vargas novamente, agora eleito de forma democrática, e ele governou até 1954, quando acabou se suicidando. Depois do Vargas, a gente teve o Café Filho, o Carlos Luz, muito brevemente, o Nereu Ramos, e aí chegamos ao governo do Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que ficou de 1956 a 1961 e foi o cara de Brasília, do desenvolvimentismo, 50 anos em 5 e tudo mais. Em seguida veio Jânio Quadros, que foi eleito em 1961, mas renunciou poucos meses depois. E aí quem assumiu foi o João Goulart, o Jango. E é justamente no governo do Jango, em 1964, que acontece o golpe militar, que deu início à ditadura. Então é um período cheio de reviravoltas políticas, mudanças econômicas e tentativas de modernização do país, até que a gente entra no regime militar. Se você quiser aprofundar em algum desses pontos, é só dizer. Claro, vamos focar nesse momento que foi bem tenso e cheio de mudanças. Então, depois do suicídio do Getúlio Vargas, em 1954, o país entrou numa espécie de turbulência política, porque o Vargas ainda era uma figura muito influente e havia uma divisão grande entre quem apoiava o legado dele e quem era contra. O vice do Vargas, que era o Café Filho, assumiu a presidência. Ele tentou meio que equilibrar as coisas, mas não foi um período fácil, porque tinha muita tensão entre setores políticos e militares. Logo depois, a gente teve uma sucessão meio conturbada, com o presidente da Câmara, Carlos Luz, assumindo por alguns dias, depois o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, também assumindo interinamente, até que novas eleições fossem organizadas. Foi nesse clima que o Juscelino Kubitschek foi eleito, trazendo aquela ideia de modernização e de estabilidade, pelo menos no discurso. Mas o Brasil ainda estava num momento de bastante divisão entre visões de mundo diferentes, e isso foi fermentando, até chegar no ponto de ruptura que levou ao golpe de 1964. Então, resumindo, após o suicídio do Vargas, veio o Café Filho, uma fase de transição bem tumultuada, e depois a chegada do JK, para tentar pacificar e modernizar o país. Com certeza. Vamos olhar com mais atenção para esse momento. Então, quando Vargas se suicidou, em agosto de 1954, o cenário político era realmente um caldeirão. Você tinha, de um lado, forças getulistas, que eram os apoiadores do Vargas, ligados ao PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e também uma parte significativa do PSD, o Partido Social Democrático, que era um partido mais moderado, mas que também tinha uma ala varguista. Do outro lado, você tinha forças mais conservadoras e antipopulistas, que estavam organizadas principalmente na UDN, a União Democrática Nacional. A UDN era um partido que sempre foi muito crítico ao Vargas e representava interesses de setores mais liberais na economia e conservadores na política. Além disso, os militares também eram um ator fundamental nesse cenário. Eles já vinham tendo um papel político desde antes, e depois do suicídio do Vargas, muitos militares viam a situação como uma oportunidade de reafirmar uma ordem e impedir o que eles consideravam que era um crescimento do perigo comunista ou do populismo. Então, nesse período pós-suicídio do Vargas, o Café Filho assumiu, com o papel de tentar acalmar os ânimos, mas ele próprio tinha uma base política ligada a setores conservadores e acabou sendo visto com desconfiança por muita gente do campo trabalhista. Resumindo, os principais atores eram o PTB e o PSD, com a herança varguista, a UDN como oposição conservadora, os militares sempre por perto, prontos para intervir se achassem necessário. Com certeza. Esse cenário internacional teve um papel enorme de pano de fundo. A gente estava ali no meio da Guerra Fria, com o mundo dividido entre o bloco liderado pelos Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. E isso afetava diretamente o Brasil, porque o país tinha que navegar essa tensão de escolher um alinhamento sem parecer nem muito pró-americano, nem muito pró-soviético, especialmente num país que tinha tendências nacionalistas e populistas como o varguismo. O governo do Vargas, especialmente na sua fase final, já enfrentava uma pressão grande dos Estados Unidos para que o Brasil se alinhasse mais claramente ao bloco ocidental. Havia o medo de que o nacionalismo econômico do Vargas fosse visto como uma espécie de terreno fértil para a influência comunista, ou que o Brasil se tornasse um país menos alinhado aos interesses americanos na América Latina. Então, o contexto da Guerra Fria, com essa polarização entre capitalismo e comunismo, colocava o Brasil numa posição meio delicada. Qualquer movimento mais nacionalista ou mais socializante do Vargas era visto com desconfiança por setores pró-Estados Unidos, e isso gerava pressões internas também, porque as elites brasileiras mais ligadas ao capital internacional ficavam preocupadas. Em resumo, o cenário externo da Guerra Fria criou um ambiente de pressão
que tornava o governo do Vargas ainda mais vigiado e pressionado a tomar lados, o que aumentava a tensão no cenário interno. Com certeza, vamos lá. A velocidade brasileira naquela época, ali na metade dos anos 1950, estava num momento de transição, mas era bem diferente da que a gente vê hoje. Primeiro, em termos agrários e urbanos, o Brasil ainda era muito mais rural do que urbano. A maior parte da população vivia no campo, a economia era fortemente ligada ainda à agricultura, especialmente a culturas como o café, e a urbanização estava começando a ganhar força de verdade naquele período, mas ainda não era predominante. As grandes cidades estavam crescendo, mas não tinham a dimensão e a complexidade que tem hoje. Em termos econômicos, a gente também estava num momento em que o Brasil começava a se industrializar mais intensamente, mas ainda estava longe de ser a economia diversificada que a gente tem hoje. O projeto de desenvolvimento que veio depois, com o JK, de construir Brasília e de acelerar a industrialização, ainda estava engatinhando. Culturalmente e socialmente, era um Brasil com estruturas mais tradicionais, com hierarquias sociais bem marcadas e menos mobilidade social do que a gente vê hoje. Então a comparação mostra que era um Brasil mais rural, mais dependente do campo, com uma economia menos diversificada e uma sociedade com estruturas sociais mais rígidas. Sim, a gente tinha alguns grupos e partidos que tinham uma orientação mais claramente socialista ou comunista. Naquela época, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, também conhecido como Partidão, era o principal representante dessa visão socialista clássica. Ele era bastante ativo, embora fosse percebido em vários momentos, e tinha que atuar muitas vezes na clandestinidade ou enfrentando restrições legais. Além do PCB, existiam movimentos sindicais e grupos de intelectuais que tinham simpatias por ideias socialistas e buscavam um Brasil mais voltado para reformas sociais. Mas é bom lembrar que, por causa da Guerra Fria e do medo do comunismo, esses grupos enfrentavam bastante resistência e vigilância. Então sim, havia o PCB e havia, de certa forma, um ambiente onde ideias socialistas circulavam, mas sempre sob uma vigilância muito forte e um certo clima de tensão política. Sim, existe sim essa linha interpretativa entre alguns historiadores. Tem quem argumente que o suicídio do Vargas, na verdade, gerou uma comoção popular tão grande e um certo sentimento de martírio em torno da figura dele, que isso acabou atrasando qualquer tentativa de golpe imediato. Ou seja, a morte dramática dele serviu como um freio temporário para as forças mais conservadoras e militares que poderiam ter tentado algo antes. Então, alguns historiadores interpretam que, sem o suicídio do Vargas e a onda de solidariedade que se seguiu, a situação de instabilidade poderia ter levado a um golpe militar até mais cedo. E dessa forma, o gesto do Vargas meio que adiou o inevitável por alguns anos, dando um fôlego para o período democrático que ainda seguiu com o JK e com o Jango depois. Claro que isso é uma interpretação entre outras, mas é uma linha que alguns pesquisadores seguem sim, para entender o impacto político daquele momento tão simbólico. Claro, vamos falar do JK, que realmente é uma figura marcante. O Juscelino Kubitschek é lembrado como um presidente que trouxe um espírito desenvolvimentista muito forte para o Brasil. Ele governou entre 1956 e 1961, e a marca registrada dele foi essa ideia de 50 anos em 5. Ou seja, ele queria acelerar o desenvolvimento do país, como se o Brasil fosse crescer 50 anos em apenas 5 de mandato. E um dos símbolos mais fortes disso foi a construção de Brasília, que ele idealizou e inaugurou, mudando a capital do Rio de Janeiro para o coração do país. Isso nem só deslocou o centro político para o interior, mas também simbolizou um projeto de modernização e integração nacional. O JK apostou muito na industrialização, especialmente no setor automobilístico e na infraestrutura. Ele trouxe investimentos estrangeiros, construiu rodovias, incentivou a indústria e deixou um legado de otimismo econômico, embora com um endividamento também considerável. Então o JK é visto como esse presidente que tentou modernizar o Brasil de forma acelerada, e ele até hoje é lembrado como um símbolo desse período de crescimento e de olhar para o futuro. Com certeza. Dá para dizer que o período do JK foi mesmo um ponto de virada nesse sentido. Ele apostou muito no desenvolvimento rodoviário e foi justamente no governo dele que o Brasil realmente começou a se estruturar em torno das rodovias como o principal meio de transporte. A ideia era integrar o país, facilitar o escoamento da produção, incentivar a indústria automobilística e criar uma malha rodoviária que ligasse as diferentes regiões. Isso, claro, acabou cristalizando esse modelo rodoviarista, que a gente vê até hoje, em que o transporte por estradas é predominante em comparação a outros modais, como o ferroviário ou o hidroviário, que acabaram ficando meio em segundo plano. Então sim, dá para dizer que foi naquele período que essa escolha pelo modelo rodoviário se consolidou e moldou muito do que a gente vê no Brasil de hoje. Com certeza. E o Jânio Quadros é um personagem bem peculiar da história política brasileira.
Ele realmente teve uma passagem muito curta pela presidência, porque ele foi eleito em 1960 e assumiu em janeiro de 1961, mas renunciou já em agosto daquele mesmo ano. Ele ficou lá 7 meses no cargo, e isso por si só já torna o governo dele uma espécie de episódio muito marcante. O Jânio era uma figura bastante carismática e excêntrica. Ele se elegeu com uma imagem de político anticorrupção, um outsider, alguém que prometia moralizar a política e fazer mudanças radicais. Ele tinha um estilo muito peculiar, usava gestos simbólicos, como proibir o uso de biquínis em concursos de Miss, ou tentar proibir a briga de galo, coisas assim que chamavam muita atenção da imprensa. Ele gostava desses gestos meio teatralizados. Politicamente, ele tentou ter uma postura meio independente, não se alinhando totalmente nem com a esquerda, nem com a direita, e isso acabou deixando ele meio isolado politicamente. A renúncia dele foi um ato meio surpreendente e até hoje gera discussões. Alguns acham que ele renunciou esperando ser reconvocado nos braços do povo, o que não aconteceu. O Jânio é lembrado por essa passagem rápida, cheia de gestos simbólicos e por ser um político bastante singular na nossa história. Com certeza. O João Goulart, ou Jango, como ele era conhecido, foi uma figura muito importante e também bastante controversa na história do Brasil. Ele assumiu a presidência em 1961, logo depois da renúncia do Jânio Quadros, e ficou no cargo até 1964, quando foi derrubado pelo golpe militar. O Jango era do PTB, o mesmo partido do Getúlio Vargas, e tinha uma linha de governo que tentava fazer reformas de base, como a reforma agrária, reformas na educação e nas estruturas econômicas. Isso gerou bastante resistência de setores mais conservadores da sociedade e também de militares que viam essas reformas com desconfiança, especialmente no contexto da Guerra Fria, com o medo do comunismo. O governo dele foi marcado por muita instabilidade política e ele chegou a governar parte do tempo sob um regime parlamentarista, para reduzir os poderes do presidente e acalmar os ânimos. Mas depois o presidencialismo vietou. No fim, o Jango acabou sendo derrubado pelo golpe de 64, e isso marcou o início da ditadura militar. Ele é lembrado como um presidente que tentou implementar reformas sociais importantes, mas que acabou sendo derrubado antes de conseguir consolidá-las.